Graça e paz, irmãos, paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que me traz em frente hoje aqui é referente a um assunto que está acontecendo hoje, na atualidade. Eu quero deixar claro que eu não tenho assim nenhuma mágoa contra nenhuma denominação, nem contra ninguém, mas eu me sinto na obrigação de falar porque as pessoas estão me interpretando mal, irmãos. Porque eu estou querendo o bem. Querer o bem não é falar aquilo que você quer ouvir. Querer bem, às vezes, é falar o que você não quer ouvir. Quero que você entenda isso. Senão, então, Jeremias, Ezequiel, no qual vou falar agora, eles iam querer o mal de Jerusalém. E ninguém estava querendo fazer aquilo, nem pregar aquilo. Assim como eu também não queria falar o que vou falar agora. Mas estava conversando com um servo de Deus, agora há pouco, e veio essa luz. Então nós vamos entrar nesse assunto aqui. Conforme até estávamos conversando, eu vou entrar nesse assunto e achei que seria muito bom para que as almas se despertem, que nós não queremos que ninguém se perca, irmãos, entendeu? Nós vamos ler em Ezequiel, capítulo 8, apenas alguns versículos. Isso que eu vou falar vai apontar para Jesus Cristo, porque toda a Bíblia, se nós entendermos bem o que nós estamos falando, toda a Bíblia ela é cristocêntrica, tá, irmãos? Não existe uma passagem bíblica que não seja cristocêntrica, irmão. Isso aí é uma coisa lógica, certo, irmão? Nós temos que entender isso. E não podemos ter a Bíblia como ela contendo a palavra de Deus. Quem faz isso, irmãos, não está dentro daquilo que eu aprendi, pelo menos desde a minha infância, que sirvo a Deus. Certo, irmãos? Por isso, às vezes a gente entra em choque, porque se você vai num lugar atender o culto, fala uma coisa, depois você vai assistir o culto de novo no mesmo lugar, você vê outro falar outra coisa, você fica numa situação difícil, porque afinal o povo vai ficar todo confundido, não vai saber em quem crer, né? Isso é lógico, não é, irmão? Então a gente tem que ter cuidado, não é? Então eu quero falar para vocês sobre essa parte aqui. Sucedeu, pois, 8 de Ezequiel, vou ler de novo. Já li uma vez hoje, vou ler outra vez. Sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, e eis que semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de ambar. Estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocara ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Somente até aqui, irmãos. Não vou prolongar muito. Eu disse que já tinha lido, porque já li essa passagem hoje para meditar. E também, irmãos, aqui nós vamos deixar bem claro que Ezequiel era um profeta de Deus, que estava entre os profetas, e ele havia pregado junto ao rio Quebar, enquanto Jeremias também estava naquela mesma época, mas só que Jeremias estava, salvo erro, em Jerusalém, e eles estavam vendo a ruína, praticamente, de Jerusalém naquela época, porque os homens de Jerusalém, as mulheres, os homens, os sacerdotes estavam adorando outro Deus.
E pelo que nós percebemos, Ezequiel colocou o nome desse Deus, de Deus dos ciúmes. Porque Deus, irmãos, ele não aceita a adoração de nenhuma outra coisa, nenhum outro Deus ou nenhum outro objeto, a não ser Ele. Porque foi Ele que fez tudo. E Ele, irmãos, nós não devemos jamais pensar em adorar outra coisa a não ser o Deus eterno de Israel, porque afinal de contas, Ele que nos deu a vida, Ele que nos deu o sustento, Ele que enviou o seu amado Filho Jesus Cristo, em hebraico Yeshua HaMashiach. Por que é que temos que deixá-lo? Quando nós ouvimos que alguns irmãos de denominações falam que ele apostatou da fé, irmão, isso está totalmente fora do contexto bíblico, porque apostatar da fé, irmão, é deixar a crença no verdadeiro Deus. Mudar de igreja não é apostatar da fé, fique sabendo disso. Quem fala isso para você está errado, certo? Ou está te intimidando, colocando medo em você. Agora, se a pessoa troca de Deus, vai adorar outro Deus, uma outra entidade, aí então é outra coisa. E quando a igreja, como aqui, irmãos, quem afastou, vocês observam, foi o templo que começou a afastar o povo de Deus. Porque os sacerdotes, que eram principais do templo, começaram a aderir a coisas estranhas, a outros deuses. E o povo, irmãos, manipulado pelos sacerdotes, que eles achavam que os sacerdotes tinham ligação direta com Deus, eles iam atrás. É o que está acontecendo hoje em alguns lugares. As pessoas acham que aqueles que estão na frente, irmão, eles são os que recebem a luz, a iluminação de Deus. E muitas das vezes já perderam a iluminação de Deus por causa das abominações que cometeram. Hoje, o santuário é o nosso coração. Se nós, irmãos, temos naquele tempo, o santuário era o templo. Mas veio o Senhor Jesus Cristo e disse o que para nós? Que eu não habito em templos feitos pelas mãos dos homens, mas nos corações daqueles que me servem. Então hoje nós somos o templo. A palavra igreja quer dizer reunião de pessoas. Quando nós nos reunimos, irmãos, numa casa ou numa igreja que nós costumamos chamar de igreja, que é um prédio, não é? Mas na verdade é uma igreja física. Na verdade isso daí foi uma invenção humana, porque a palavra igreja era uma reunião de pessoas e inclusive na Roma antiga se chamava, na Grécia se chamava chiesa, onde se fazia reuniões até políticas. Mas conforme o costume, né, que houve, quando pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, foram em Antioquia, ou Antioquia, eu não sei como se pronuncia direito, mas eu creio que é Antioquia. E logo depois, irmãos, eles se reuniam em comunidades, não eram igrejas. Mas vamos voltar lá no templo, para não ir para frente. O assunto vai ficar centrado ali e no Senhor Jesus Cristo. Vejamos, irmãos, que eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E enquanto Ezequiel estava na sua casa, ali conversando com os anciãos de Judá, e sentado junto com eles e conversando, por certo, das coisas que estavam acontecendo, do desvio de conduta daqueles sacerdotes, daqueles homens. E hoje está tendo desvio de conduta em muitas denominações. E aquelas que não estão desviando de conduta, elas vão ser perseguidas. E aquelas que não estão desviando de condutas, elas não vão ser perseguidas, mas elas vão ser esvaziadas. Porque o Espírito Santo se retirará delas. Porque Deus, irmão, não tem prazer em paredes bonitas, em templos bonitos, em templos com elevador, com tribunas que tem elevador, com tanques de batismo que tem espelho, vidro, para você ver quando está sendo batizada a pessoa. Isso daí não interessa para Deus, irmão. Isso daí é coisa do homem. Deus quer que a alma seja limpa, que o coração seja limpo. Todavia o homem se corrompe atrás disso. Irmãos, quantos desvios de coletas, desvio de intenções está tendo nesses últimos dias em denominações que você nunca imaginou.
contrabandos e etc. E você nunca imaginou, e se eu falar alguma coisa para te ensinar, você vai falar que eu estou com mágoa? Por que mágoa disso, irmão? Eu não tenho mágoa dessas coisas. Eu tenho é pena para que a pessoa não se perca, porque cabe a mim, certo, irmãos? Embora seja todo errado, não tem nenhum tipo de perfeição em mim, mas cabe a mim, como um servo, anunciar que nós todos, não é só vocês, temos que pôr a boca no pó e pedir misericórdia, irmãos. Aqui Ezequiel, ele viu tanta coisa, Deus mostrou tanta coisa para eles, e ele mesmo colocou o nome daquela imagem, imagem do ciúme. Nós sabemos, irmãos, que durante esta época Israel estava totalmente contaminado pela idolatria. Ele desobedeceu o mandamento do Senhor, salvo erro, o segundo mandamento. Desobedeceu. O Senhor não estava contente. O Senhor fez com que ele, irmãos, pagasse por aquele pecado. Deus depois perdoou ele, mas Deus fez que ele pagasse. Porque ele não buscava perdão. A pessoa pode alcançar o perdão. Se você está aí, irmão, e alguém falou que você não tem mais direito, que você não tem mais isso, mais aquilo, não pense bobagem. Hoje você tem Jesus Cristo. Não é que você vai ficar vivendo no pecado, mas você tem sim uma oportunidade de se aproximar de Deus através da propiciação e da morte e ressurreição do sangue de Jesus Cristo. Naquele tempo não. Era sangue de ovelha, sangue de bode, sangue de pombinhos. Mas o sacerdote já não tinha mais condição de fazer isso, irmãos. Porque o sacerdote já estava adorando ídolos, já estava oferecendo oferendas, ao invés de oferecer a Deus, oferecer a ídolos, irmãos. Então Deus não estava contente. A ponto do Senhor levar Ezequiel. Vejamos que anjo terrível apareceu para ele, irmãos. A gente pensa que ver anjo é assim muito fácil. A gente pode ter uma visão mental, mas ver um anjo mesmo assim pessoalmente, se nós vermos mesmo ele, Deus abrir os nossos olhos, nós ver, é capaz de nós desmaiar, irmão. Porque você já imaginou um querubim? Ele tem 6 olhos. 2 numa asa, 2 na outra, um na testa, um de um lado. Tem vários olhos, irmãos. É um ser que nós não conseguimos mentalmente talvez imaginar. Que se aparecesse para nós, talvez nós cairíamos. Vejamos que quando João lá em Apocalipse viu o anjo, ele caiu por terra. Irmãos, vejamos que tem pregadores que vê anjo todo dia. Que falam que vê anjo todo dia. Até conversam com anjo. Será mesmo? Será mesmo que estão falando a verdade? Será mesmo que estão pregando aquilo que Deus mandou? Irmãos, tenhamos cuidado. Eu não vou dizer para os irmãos que Deus já não me deu oportunidade de ter algumas experiências com isso, mas é muito raro e também de uma forma muito diferente. Cada um tem o seu segredo de Deus e não me convém entrar nessa parte. É algo que convém para nós agora é Jesus Cristo. Aqueles homens corromperam-se, todos eles. Ezequiel, eu tenho certeza que ele ficou triste. Ezequiel chegou um momento que o Senhor mandou ele cavar na parede do templo. Ele estava em espírito, ele cavou na parede do templo. E ele viu que havia uma porta. E o anjo disse para ele, entra. E ele entrou. Olha só, irmãos. Uma porta secreta. Quantos ministérios aí que tem coisas secretas? Sociedades secretas. Instituições secretas. Ocultismo dentro da tua denominação, onde você acha que é tudo santo, tem ocultismo. Estou sentindo de falar aqui. Eu sei que vou ser repudiado, mas não há problema. Quando ele entrou, irmãos, o que ele viu? Ele viu o que eles faziam ali. As abominações. Entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Triste, não é?
pinturas de imagens diabólicas dentro do templo. Hoje você vai dentro da igreja, seja lá qual for, não estou aqui generalizando, mas tem uma determinada igreja que você vai e parece culto de anjos. Mas quando termina, você não sabe o que se passa numa reunião lá dentro. Você não sabe. Você não sabe a dor de cabeça que dá, muitas das vezes, naquele que está lá dentro. É a pior coisa que existe. É como se a pessoa estivesse entrando, irmão, num tribunal sem misericórdia. Porque não tem misericórdia mesmo. Quando tem misericórdia, é muito raro. Ou tem que ter muito dinheiro, porque misericórdia... Você pode ter certeza que quando alguém tem uma intenção de sentar alguém, ele já vem com a deliberação da sua central para sentar. Ele já foi falado lá, para sentar, dá um jeito. Então ele vai dar um jeito, vai pegar uma palavra, alguma coisa, ele vai sentar a pessoa porque já está determinado, ele já recebeu a ordem. E vocês não sabem, vocês dizem que é tudo santo. É santo para vocês que estão do lado de fora da cortina. Por quê que é santo para vocês? Porque para vocês tem que ser tudo bonzinho, porque precisa disso aqui. Ó. Infelizmente está assim agora. Não era assim, eu creio que não. Pelo menos eu não tinha visto isso. Hoje, irmãos, eu posso dizer para vocês, não hoje, mas alguns anos atrás começou a acontecer coisas terríveis que vocês nem imaginam. Eu conheci um jovem, e este jovem, irmãos, gostava de uma jovem, e ele era pobre, e o pai da jovem atendia num ministério elevado, numa determinada região, e ele chamou o jovem e disse: eu não quero que você case com a minha filha. Eu não vou falar nomes de igreja. E ele disse: por quê, irmão? Porque você é pobre. Eu quero que a minha filha case com fulano de tal. Já estava tudo meio tratado. E o que aconteceu? Irmãos, o jovem falou: não, mas eu gosto da sua filha. Se bem que o outro rapaz também era um jovem de um bom testemunho, não tinha nada, eu não tenho nada contra nenhum dos dois. Não estou falando mal deles. Eles, para mim, são pessoas boas, tanto um como o outro. E também não estou falando mal do ancião, mas estou falando a atitude. Ele chamou o jovem e disse assim: olha, se você ficar aqui na cidade, eu vou dar um jeito na tua vida. Ele teve que mudar de cidade. Ele falou: mas o irmão não é ancião? Ele falou: sou, mas eu não preciso eu fazer, eu mando outro que faça. Se acredita em mim, acredita. Se não quiser acreditar, não acredite. Eu não falei nomes de ninguém, não falei cidade nenhuma, então ninguém tem direito nenhum de me atacar ou de me acusar. Eu nem falei nome de igreja nenhuma. Apenas eu estou dizendo para você, isso é grave, apenas estou dizendo para você que é isso aí que você pensa que é santo. E você não sabe. E o que estava acontecendo em Israel era a mesma coisa. Homens que se diziam santos, hoje em determinadas regiões, está se negociando cargos ministeriais em troca de favores, de dinheiro, de apadrinhamento, etc, etc, etc. E Deus está me dando de dizer para você, está ouvindo, tome cuidado. Você diz: ah, mas eu creio em Jesus Cristo, eu vou lá só para escutar Jesus Cristo. Tudo bem. Você escuta falar alguma coisa de Jesus Cristo lá? Quantas vezes você escutou hoje uma palavra que falou de Jesus Cristo? Eu digo hoje. Quantas vezes esse ano você escutou uma palavra que falou sobre o anticristo, a volta de Cristo, que falou sobre a preparação da igreja para o retorno do Senhor, que falou sobre o que está acontecendo na geopolítica mundial a respeito da palavra de Deus que está se cumprindo? Quantas vezes? 2? Se falou 2, eu acho que foi muito, não é? Não vou dizer que não vou generalizar. Quantas vezes você ouviu falar em cabelo, em brinco e não sei mais o que? Irmão, coisa que Deus não está nem preocupado com isso aí.
Mas você já ouviu falar que você tem que dar coleta, porque senão você não entra no céu, né? O céu, a coleta faz parte da salvação. Aonde que está escrito isso, irmão? Pelo amor de Deus. Que a graça de Deus é tradução de dicionário. Pelo amor de Deus, irmãos. Aonde vamos parar? Está aparecendo o livro de Ezequiel certinho, irmão. Não tem diferença nenhuma. Mas assim diz o Senhor. Assim como o Senhor vai fazer. Como o Senhor vai fazer com Israel agora, nesses últimos dias. O Senhor vai restaurar Israel. Eles vão crer em Yeshua HaMashiach. Nós, que dizemos que somos cristãos, vamos ver um exemplo do lado deles. Porque nós estamos agora, que eu quero dizer, eu me coloco entre o grupo, porque eu não quero menosprezar ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Mas nós estamos errados, irmãos. Sabe por quê? Pessoas que, irmão, eu fiquei indignado, eu vi esses dias na internet, irmão, uma pessoa com uma igrejinha pequena, como se estivesse adorando a igreja, cantando com ela na mão, irmãos. Pelo amor de Deus, isso é uma idolatria, chamando aquela casinha de graça, irmão. Pelo amor de Deus, graça é Jesus Cristo. Diáconos, não vou generalizar, mas vários diáconos se glorificando esse ano agora, não estou dizendo dos outros, que agora tem ministério, anciães que foram levantados agora. Ah, como é gostoso ser ancião. Que tipo de ancião é esse? Ancião é prova, é luta. Qualquer pregador de qualquer denominação que é sincero, ele sente o peso da responsabilidade. E estes homens não estavam mais com responsabilidade nenhuma. O que aconteceu com eles? O Senhor prometeu castigá-los. Só que o Senhor não destruiu a todos. Por quê? Porque o Senhor lembrou da promessa que ele fez a Abraão. Santo é o Senhor. O Senhor lembrou da promessa. Irmãos, o Senhor só não destrói porque o Senhor mandou Jesus Cristo. Ele ainda está dizendo para você, se humilha, não seja orgulhoso, não seja soberbo, dá atenção ao pobre, dá atenção ao humilde. Não convide só o milionário para ir almoçar com você. Convide o pobre, o necessitado, aquele que nunca comeu uma comida diferente. Convide. Você só sabe convidar aquele que é empresário, aquele que tem muito dinheiro, está dentro do teu patamar e muitas das vezes você não tem nada, mas você vai com ele porque você tem um cargo e ele quer alguma coisa e sabe que se encostar em você, ele pode obter o cargo. Porque você se vende, você se negocia, você faz troca, você contamina aquilo que é santo, você diz que é Deus depois ainda. Mente! Usando o nome do Eterno. Até quando, irmãos? E vocês que dizem que eu estou espumando ódio, que eu estou falando mal, não estão entendendo nada, não estão entendendo que vocês podem fazer a diferença. Vocês podem cobrar dos seus líderes, chegar para ele e falar, irmão, não está escrito assim? Eu quero ver se ele é humilde para te responder. Porque quando está em cima lá ele é humilde, é amoroso. Mas eu quero ver se ele é humilde para ouvir você, escutar o teu conselho. Irmãos, tenhamos cuidado, nós estamos nos últimos tempos. Façamos de tudo para nós salvar uns aos outros, irmãos. Pelo amor de Deus. Pode ser o teu mais velho, pode ser o teu ancião mais velho da tua cidade, o pastor, pode ser o diácono, o presbítero. Se você vê que está errado, vai lá e ajuda ele. Eu não estou mandando você empurrá-lo. Ajuda, fala para ele, irmão, não faz assim, vamos tentar mudar. É isso que eu estou falando. Será que isso é destilar ódio? Se eu quisesse, eu poderia mandar você para o inferno? Você acha que eu poderia? Não posso. Mas teve um irmão esses dias que mandou uma jovem para o inferno. Mandou uma senhora para o inferno. Quem é ele? Como ele pode fazer isso com uma alma? E quantas já perderam a sua vida por causa de palavras dessa e não foram cobrados? Fica assim mesmo.
Mas o Senhor chegou o dia dos acertos de conta. Muitas igrejas vão ficar vazias, porque muitas igrejas apostataram da fé. Estão amando dinheiro, amando construções, amando a si próprios, se deleitando com o dinheiro que não lhes pertence, que é para atender o necessitado, e fazendo-se ainda como se fossem ungidos de Deus, sendo que de ungido não tem nada. Só se foi ungido com óleo de freio, irmão. Tá? Então tenhamos cuidado, irmãos. Eu não estou aqui falando de todos, mas muitos estão assim. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, na nossa alma, nós podemos perder a nossa fé. E eu quero aconselhar a todos, não perca a tua fé. Creia em Jesus Cristo, creia nele, somente nele. Aonde você estiver, creia em Jesus Cristo. Se você não consegue mais naquela, vai em outra. Se você vê que a outra também não está certa, vai na outra. Você vai achar algum lugar. Mas se você vê que não tem nada, você não acha lugar nenhum, junta na sua casa. Faz em esquadrões na sua casa. Procure irmãos que estão aptos para ajudar a atender. Porque nós estamos chegando no tempo que vai ser como foi no começo. Pode marcar o que eu estou falando, irmãos. Vamos guardar a palavra de Deus, vamos ficar com o Senhor Jesus Cristo e Ele vai fazer reverdecer a árvore seca. E o nome de Deus vai de ser glorificado. Deus seja sempre em eterno glorificado. Amém e amém.